2, 21. Se você está com Bíblia, dá carona para o teu irmão que está sem Bíblia. Diz assim: é Ele que muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento ao que não tem nenhum entendimento, ou entendimento aos inteligentes. Porque uma coisa é você ser inteligente, outra coisa é você ser sábio. Vou repetir: Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria e entendimento aos inteligentes. Somente até aí. Pai, esta é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda a aceitação. Fale conosco, no nome de Jesus, amém. Amados irmãos, a nossa vida espiritual, ela é marcada por estações. A nossa vida é marcada por estações. E hoje eu quero ministrar uma palavra sobre isso. Nada fica igual quando Deus muda a estação. A nossa vida é marcada por mudança de estações. Verão, inverno, outono, primavera. Somos marcados por mudanças. A árvore na primavera, ela está de um jeito. Essa mesma árvore no inverno, ela está de outro jeito. Mas é a mesma árvore, mas ela muda. Então a vida espiritual é marcada por estações. Quando Deus muda a estação, nada permanece igual. Nada permanece igual. Ou seja, Ele altera cenários, fecha ciclos, abre caminhos e reposiciona destino. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1: há um tempo determinado para todas as coisas. Nada fica igual quando Deus muda a estação. Eu vou repetir: nada fica igual quando Deus resolve mudar você de estação. Eclesiastes 3:1 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Em Isaías 43:19 declara que Deus faz nascer de novo, mesmo em meio aos desertos. E agora em Daniel, que nós acabamos de ler, que Deus é o Deus que muda os tempos. Deus é o Deus que muda as estações. Ele tira rei e Ele coloca rei. Deus muda o tempo, que a hora que Ele quiser. Mas qual é o problema disso tudo? Tem problema. Qual é o problema quando Deus resolve mudar? O problema é que nós às vezes lutamos contra a mudança que Deus está promovendo. A gente quer disputar, a gente quer controlar a mão de Deus. Qual é o problema quando Deus começa a mudar? É que a estação que Deus quer mudar, muitas das vezes nós lutamos contra uma mudança que Deus está promovendo. E agora, meu irmão? Aí eu não quero sair, eu estou confortável demais. Tá bom demais a estação que eu estou vivendo, mas é Deus, não, mas eu estou te empurrando. Eu estou te empurrando para uma nova fase. E toda mudança é desconfortável. Quem já fez mudança de casa? Meu irmão, eu como pastor já mudei tanto. Meu Deus do céu. É tanta caixa. É tanta caixa. É desmonta, monta. Toda vez que se desmonta e monta, o móvel já não aguenta mais. Aí o móvel serve para uma casa, mas para outra casa ele já não serve mais. Mas esses móveis sempre deu nessa casa, mas você mudou de casa, meu filho.
já não cabe mais. E aí as coisas ficam desconfortáveis. Reformar é desconfortável, mudar é desconfortável, arrumar a mudança incomoda, desarrumar a mudança, botar no lugar, tirar do lugar. Quem está entendendo o que Deus está falando? Não tente resistir à mudança que Deus está promovendo. É melhor você passar pelo desconforto de uma mudança do que passar a vida inteira desconfortável no mesmo lugar. A pior coisa do mundo é você ter sucesso em coisas que Deus não abençoou. Insistimos em ciclos que Deus já encerrou. Às vezes a gente fica insistindo num ciclo que Deus já acabou. Tem alguém aqui? Hoje é doutrina, né, irmão? Hoje tem glória a Deus, não? Hoje o pastor não está tão pentecostal assim como vocês estão acostumados, não é verdade? Às vezes nós insistimos em ciclos que Deus já acabou. A gente quer abrir porta que Deus já fechou. Tem porta que Deus já fechou e a gente está querendo, e ela está emperrada e você quer abrir, Deus não adianta. Nós insistimos em ciclos que Deus já encerrou, acabou. É duro isso, né, irmão? Tentamos antecipar processo que Ele ainda está formando no invisível. A gente sabe que Deus está agindo, mas ainda não apareceu, está no invisível. Aí o que a gente quer fazer? A gente quer antecipar. A gente quer logo. A gente quer dar um jeitinho. A gente quer queimar etapa. É igual você ver uma lagarta dentro de um casulo e ela está prestes a virar uma borboleta. Aí você está vendo que ela vai virar uma borboleta, o que você faz? Você abre o casulo. Na hora que você abre o casulo, ela não consegue virar uma borboleta. Por quê? Porque você tentou acelerar um processo. E aí a gente tem que deixar a lagarta passar pelo dor, pelo constrangimento, pela mudança, pela metamorfose, pelo incômodo, para então quando ela sair do casulo, ela sai inteira. Ela não sai pela metade. Só sai pela metade se você tentar abrir o casulo. Só sai pela metade se você tentar antecipar o processo. Sabe qual é o problema de muita gente que está percebendo que Deus está levando para a nova estação? Que é antecipar o processo que Deus ainda está formando. Deus está formando, então não é hora de antecipar. Tem alguém aí, gente? Deus ainda está formando algo, Deus ainda está gerando algo, então não é hora de antecipar processos. Agora a estação muda quando Deus resolve mudar, não quando você exige. A estação muda quando Deus resolve mudar, não quando você exige. Eu não consigo controlar a mudança do verão para o inverno, irmãos, ela muda. Eu não consigo mudar a estação da primavera para o outono. Eu não controlo isso. Muda porque tem que mudar, você concordando ou não. Quando Deus resolve mudar, você não consegue controlar. E não muda com a sua exigência. Sabe qual é o problema também? É que às vezes o nosso desgaste nasce quando a gente tenta florescer na estação errada. A gente quer viver algo de Deus, mas não é a estação para isso ainda. Tem um tempo de maturação. A maturidade é aceitar quando Deus diz: o tempo acabou. Meu irmão, hoje você vai ter que sair daqui adulto. Você vai ter que sair daqui hoje resolvido. Porque a maturidade faz a gente entender, ó, quando Deus diz assim: o tempo acabou. A maturidade é entender que tem coisa que você não vai mudar. Aceite aquilo que você não pode mudar. É duro isso, né? Mas existe coisa que não muda. Mas eu tenho uma palavra para você: aquilo que você não pode mudar, Deus dá força para suportar.
Pegou essa palavra aqui? Aquilo que eu não posso mudar, Deus me dá força para suportar. Se a situação não mudar, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar unção, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar força para suportar. É aceitar quando ele diz acabou. E por que Deus muda? Deus muda as estações para te proteger. Em Isaías 43, 18, 19 diz o seguinte: não fique lembrando das coisas passadas, nem pense que das coisas antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora saindo à luz, vocês não reconhecem? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Ou seja, Deus muda de estação para te proteger. Sabe por quê? Porque Deus vê o que você não conseguiu enxergar. Tem portas, muitas portas são fechadas, não para perdas. Muitas portas foram fechadas, porque Deus viu o que você não viu. Tem portas que não foram perdas, as portas fechadas foram cuidado de Deus, proteção de Deus, livramento de Deus. Tenha em paz, irmãos, que aquela porta que você tanto sonhou foi fechada, é porque Deus viu o teu futuro, que você não consegue ver agora. Tem perdas que são livramentos. A Bíblia diz que quando quando Noé entra na arca com a sua família, você vai ver o texto lá, dizendo que quando Noé entra na arca com a família, diz a Bíblia, e Deus fechou a porta da arca. Nem se Noé quisesse abrir a porta da arca, ele conseguia. Por quê? Porque quem fechou foi quem? Agora eu pergunto, por que Deus fechou a porta da arca com Noé e a família dentro? Era para punir? Era para humilhar? Era para morrer? Não, era para proteger. Portas fechadas são proteção de Deus. Agora, é fácil ficar dentro de uma arca com família e um monte de bicho? Não. Mas ficar do lado de fora é morte, é dor, é sofrimento. Estar dentro de uma igreja é fácil? Não. Estar na casa de Deus é fácil? Não. Servir a Deus é fácil? Não. Ser crente é fácil? Não. Mas estar lá fora é 1000 vezes pior. Estar longe da presença de Deus é 1000 vezes pior. Eu quero profetizar que essa porta que foi fechada é o zelo, o amor e o cuidado de Deus sobre a tua vida. Alguém reage a essa palavra dando glória a Deus. Eu prefiro estar com a porta fechada, na presença de Deus, do que com a porta aberta, longe de Deus. A porta que Deus fecha não é uma punição, é proteção. Deus corta hoje que pode te destruir amanhã. Então, não rotule como frustração o que Deus está chamando de cuidado. Nós estamos vivendo uma geração que não sabe lidar com frustração, uma geração que não sabe lidar com não, uma geração mimada, não sabe o que é dor, não sabe o que é o desconforto, não pode ouvir um não que zanga, não sossegue em lugar nenhum, nunca está bom. Por quê? Porque cada porta fechada fala que é uma frustração, e Deus está falando, você não está entendendo, não é frustração, é cuidado. Por que Deus muda de estação? Para promover você. Cada ciclo de mudança é uma promoção que Deus prepara. Lá em Gênesis capítulo 41 diz que Faraó mandou chamar José, e José estava preso. Diz a Bíblia que José botou uma roupa, fez a barba e se apresentou para Faraó.
Ou seja, José dormiu dentro de uma prisão, mas logo depois ele levanta e entra no palácio, porque toda mudança de estação é Deus te tirando você da prisão e te colocando no lugar de promoção. Quando Deus muda, Ele acelera os processos que pareciam congelados. Quando Deus muda a gente de estação, quando Deus muda a gente de ciclo, Ele acelera os processos que parece que estavam congelados. Então Deus muda as estações para cumprir promessas. Tem gente que está se sentindo atrasada há 5 anos da sua vida. Tem gente que está se sentindo atrasada há 10 anos da sua vida. Você não entendeu, você não está atrasada. Na hora que o ciclo de Deus se completar, você vai se sentir como se já estivesse no seu futuro. Quando a promessa de Deus se manifestar, é como se você estivesse vivendo no futuro. A promessa vai acelerar sobre a tua vida. Parece que está parado, mas não está. Parece que você está esquecido, mas não está. Deus acelera o cumprimento da promessa. Não, parece que é demora. Não é demora, é construção. Pastor, Deus está demorando? Não, na verdade Ele está construindo. Aquilo que a gente chama de demora, na verdade é uma construção. Eu falei isso aqui. Deus te faz uma promessa aqui hoje. Só que a promessa que Deus faz hoje, ela não vai acontecer hoje. Não vai acontecer hoje. Aí tem um espaço que nós chamamos de tempo, processo, construção. Poxa, então por que Deus fala para mim hoje algo que não vai acontecer hoje? Ele fala para você hoje algo que não vai acontecer hoje, para te preparar para o que vai acontecer, para construir em você o que você precisa entender, qual é o propósito da sua vida. Então não adianta você fazer birra com Deus. Então aquilo que você diz que é demora, na verdade é construção. Quando o tempo de Deus chega, não há cadeia do inferno que segure. Na realidade o processo não te atrasou, o processo te qualificou. Então entenda que quando acontece isso, é que Deus está preparando um tempo de promoção. A mudança é sinal que Deus quer te promover. E é interessante é que quando Deus muda as estações, Ele muda para despertar o dom. Apóstolo Paulo, pode dar glória a Deus agora sim. Falou de apóstolo Paulo no primeiro culto, ela pulou. Agora ela pode falar. Apóstolo Paulo chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, quero te lembrar, desperta o dom que há em ti, pela imposição das mãos que você recebeu. Em outras traduções, reacende o dom, ou reaviva o dom que há em ti. Todas as vezes que Deus quer mudar você de estação, Ele quer um despertamento do dom dEle na nossa vida. Ou seja, há dons adormecidos que só despertam quando Deus muda você de estação espiritual. Ou seja, a mudança de estação reacende e desperta os dons que há em ti. Agora, no grego, a palavra despertar ou reacender é muito interessante. Além de reavivar, reacender, a expressão grega para despertar o dom é: quando a brasa está acesa, quase apagando, sopra sobre a brasa que ela volta a acender. Então quando ele fala assim, desperta o dom, no original está dizendo assim: sopra sobre a brasa, para essa chama nunca mais, ai meu Deus do céu,
Você não dá glória a Deus? Nunca mais se apagar. Ou seja, despertar o dom é que Deus já colocou uma brasa acesa dentro de você. E eu quero dizer que eu e você não podemos deixar esta chama jamais se apagar. O que eu faço então, pastor? Mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Desperta o dom que há em ti. Continua soprando sobre essa brasa. Sopra sobre essa brasa. Sopra sobre essa brasa. Mantenha a chama acesa. Eu quero profetizar que essa noite é uma noite onde Deus vai reacender dons. Deus vai despertar dons. Quem pregava vai voltar a pregar. Quem cantava vai voltar a cantar. Quem evangelizava vai voltar a evangelizar. Quem era cheio do Espírito Santo vai voltar a ser cheio do Espírito Santo. Receba sobre a tua vida o despertamento do dom sobre a tua vida. Receba o sopro sobre a tua vida. Dons que estavam adormecidos, hoje é uma noite de despertamento. Estações novas exigem dons acesos. Estações novas exigem dons despertados. Você não dá para ir para a nova estação apagado, adormecido. Deus vai te dar um novo nível de revelação da palavra. Deus vai te dar um novo nível de sabedoria da palavra. Deus vai te levar a um novo nível de adoração. Deus vai te levar a um novo nível de oração. O que estava apagado vai pegar fogo novamente. O que estava apagado vai pegar fogo novamente. Este é o tempo de avivamento sobre as nossas vidas. Oh meu Deus, eu profetizo aqui nesta noite. Eu preciso profetizar aqui novos dons, despertamento de dom. Para de viver de passado, que um dia você já foi usado, tem que voltar a ser usado agora. Para de falar do testemunho antigo, está na hora de você dar testemunho novo agora. Tem testemunho agora, tem cura agora, tem milagre agora, tem dons espirituais agora. Uma vez perguntaram para um jardineiro se ele sabe quando uma árvore vai mudar de estação. Perguntaram para um jardineiro: você sabe quando uma árvore vai mudar de estação? Ele: seguinte, primeiro ela muda por dentro, sem ninguém ver. Mas ela já está em outra estação e ninguém sabe. Você já está entrando numa nova estação e ninguém percebeu ainda. Porque primeiro Deus está te mudando por dentro, sem ninguém ver, para depois você começar a mudar por fora, para todo. Meu Deus do céu. Então, Deus muda a estação para um nível mais profundo de intimidade. Então, o que acontece com uma árvore? As raízes ficam mais profundas, mas ninguém está vendo. Mas ela já está mudando. As raízes estão mais profundas. Quem está vendo isso? Ninguém, mas ela já está mudando. A seiva da árvore muda de direção. Quem está vendo a mudança da seiva de uma árvore? Ninguém. Mas a seiva já está se movimentando. Ela já está mudando de ciclo, ela já está mudando de estação. O tronco da árvore começa a se fortalecer. Quem está vendo isso? Ninguém. Mas ela já está mudando de estação. Porque antes de Deus te mudar por fora, a mudança começa de dentro para fora. É assim que Deus trabalha. Ele fecha a porta, Ele realinha os propósitos, Ele fortalece as estruturas internas, Ele desperta dons escondidos. O Senhor muda rotas. Quando Deus muda você por dentro, nada ao seu redor permanece igual.
você já mudou. Se você muda, tudo começa a mudar. Você começa a ficar inquieto. Você começa a mudar suas atitudes. Porque essa mudança começou lá dentro. As raízes começaram a ficar profundas. A seiva começou a mudar de direção. E daqui a pouquinho, a mudança começa do lado de fora. É por isso que algumas pessoas, quando te encontram 5 anos depois, conversa com você de um jeito, como se você tivesse do mesmo jeito há 5 anos atrás, e você já não está mais naquela vibe, você já não está mais naquele... Há 10 anos já se passaram, e a pessoa vem conversar com você de um jeito, e você olha para aquela pessoa, onde essa pessoa está? Eu já não estou mais naquela estação, eu já não estou mais naquele lugar, eu estou numa nova estação, eu já estou num novo tempo, eu já estou numa novidade de vida, eu estou numa nova estação, eu estou vivendo uma nova temporada de Deus sobre a minha vida. Você mudou, seu gosto mudou, tem coisa que você não gosta mais, suas vontades mudaram, mas você sempre gostou disso, mas Deus mudou. Mas você sempre foi assim? Não. Deus mudou, eu mudei de estação. Por que Deus faz isso? Para alinhar caminho. Por que alinhar caminho? Porque a Bíblia diz em Provérbios 16:9 que o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É um momento de ajuste de rota. Deus mexe no caminho para ajustar o destino. Deus mexe no caminho para ajustar o futuro. Você já reparou? Você está indo tão bem, daqui a pouquinho a coisa vem uma ventania. Você está indo tão bem, daqui a pouquinho Deus muda tudo. É o quê? Deus está reajustando a rota. A direção vale mais do que a velocidade. Por que Deus quer ajustar a rota? Porque para Deus é mais importante você estar na rota certa do que a velocidade. Por que você está numa velocidade extrema, mas se você está na direção errada? Agora, 1000 vezes você está na direção certa, mesmo que você não esteja tão veloz. Porque cada um tem a sua trajetória, o seu tempo. Agora, mais importante que a velocidade é você estar na direção certa. Não é estar na sua direção. Sabe por quê? Escolhido não tem escolha. Se Deus mudou o caminho é porque Ele está mudando o resultado. Se Deus mudou o caminho é porque Ele está mudando o destino. Quando você erra o caminho, você já reparou quando você está andando com o seu carro, o aplicativo fala o seguinte: recalculando a rota. Meu irmão, você não percebeu que hoje neste culto de domingo, Deus te trouxe aqui para dizer para você, hoje é a noite para recalcular a rota. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Não é no teu querer, é do querer de Deus. Mas eu quero, mas eu gosto, mas eu escolhi. Não, você não escolheu nada, porque escolhido não tem escolha. A escolha de um escolhido está na oração do Pai Nosso. O que diz a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração e faça essa oração sempre que necessário. Deus, eu não quero nada de ninguém, mas eu quero tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu quero viver no teu tempo, na tua estação, a tua vontade. Pastor, você não tem medo de fazer essa oração, não? Eu não. Eu não tenho medo de estar na mão de Deus. Eu tenho medo de estar fazendo as minhas vontades. Eu tenho medo de estar na mão do diabo. Na mão de Deus? Não. A melhor lugar para se estar é na estação que Deus te colocou. E não na estação do outro irmão. Você não tem como viver o que o seu irmão está vivendo, porque ele está vivendo em uma outra estação que não é para você. Então não adianta você querer aquilo que não é teu.
Não deu certo nunca na vida, nunca deu certo na Bíblia. Os irmãos de José queriam a túnica de José. O pai de José fez uma túnica para ele, mas não, os irmãos queriam aquela túnica, mas não tinha a medida dos irmãos, tinha a medida de José. Tinha a costura de José, tinha o tamanho de José. O que é teu, meu irmão, ninguém consegue vestir. O que é teu, ninguém consegue tocar. O que é teu, por quê? Porque tem a tua medida, tem o teu tamanho, e foi preparado para você. Você também não tem que querer nada dos outros, porque o que é teu, Deus vai te entregar. O que é do outro, meu irmão. A promessa de Deus floresce na estação certa. Eu tenho vivido cumprimento de muitas promessas de Deus na minha vida. Quem é próximo de mim tem visto isso. Mas eu vi Deus cumprir promessa na vida de outras pessoas e não se cumpriu na minha vida. E eu ficava feliz por isso. Porque antes de você celebrar a tua conquista, você primeiro vai ter que celebrar e aplaudir a conquista dos outros. A gente não está credenciado para celebrar as nossas conquistas se a gente não aprender a celebrar a conquista das outras pessoas. E uma das coisas que Deus faz é: eu tenho uma promessa na sua vida, só que aquela promessa começa a cumprir na vida de outras pessoas, antes de chegar a tua hora. E aí a gente precisa respeitar o nosso tempo. Coisa linda quando Deus vai encaixar o tempo dele com o nosso tempo e a promessa se cumpre. Abacuque capítulo 2, versículo 3 diz ainda: porque a visão que está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa. Ela se apressa para o fim, não falhará. Mesmo que pareça demorar, não está demorando, espere, porque certamente virá e não tardará. Ou seja, a promessa não está atrasada, ela está amadurecendo para aparecer no tempo certo. Às vezes você acha que as coisas de Deus estão atrasadas. Não, ela está amadurecendo. Para quê? Para aparecer no tempo certo. Então permaneça, a sua estação já está mudando. Está mudando. Está mudando porque a Bíblia diz em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. Em Isaías, no texto que nós estamos lendo, diz que o novo está surgindo. Em Daniel, que nós acabamos de ler, diz assim: Deus muda os tempos e Deus muda as estações. Eu tenho uma palavra para você. Deus está anunciando para mim e para você: a estação mudou. E quando Deus muda o tempo, muda tudo ao seu redor. Cuidado. Às vezes Deus muda até um ciclo de amizade. Porque tem amigo que é só por temporada. Você vai fazer, do nada some todo mundo. E do nada aparece gente nova. É Deus apresentando os amigos dele para você. Nada fica igual quando Deus muda o tempo. Deus já começou a fazer o invisível, agora Ele vai se manifestar no visível. Prepare, o tempo mudou para você aqui hoje. Vocês estão preparados para isso? Vocês estão preparados para o que vai vir? Vocês estão preparados para essa mudança de estação? De parar de forçar uma porta que Deus já fechou. De parar de querer reabrir um ciclo que Deus já encerrou. Tem coisa, meu irmão, que não tem recomeço.
Tem coisa que Deus começa do zero. Não tem como botar vinho novo em odre velho. Tem coisa, meu irmão, que o odre tem que ser novo também. Se coloque de pé e nós vamos orar no nome de Jesus.